Negociações sobre o conflito na Ucrânia criam expectativas e Flávio Dino toma decisão sobre lei Magnitsky que faz com que bolsa caia mais de 2% na sessão de ontem. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para você atingir seus objetivos financeiros, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Por isso, preencha o primeiro link aqui da descrição. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Tivemos no final de semana passada a conversa ali do Trump com o Putin no Alasca, depois, posteriormente, na segunda-feira, a conversa do Trump com o Zelensky. E lá no Alasca, a gente teve ali a conversa do Trump com o Putin e eles não improvisaram ali um acordo de paz a qualquer custo, que é pobre em detalhes e recheado ali em concessões, principalmente para a Rússia, que é o que o Putin busca aí com essas conversas, como alguns analistas colocavam aí o que poderia acontecer. Mas aconteceu justamente o contrário, nenhum acordo foi fechado aí nessa conversa do Trump com o Putin. E aí o foco passou a ser um acordo de paz rápido e duradouro, mas esse tipo de acordo não existe. Um tratado sólido pode levar aí semanas para ser formulado, se não for um tempo maior do que algumas semanas. Mesmo assim, alguns líderes europeus recuaram da exigência de cessar fogo em sua declaração conjunta no sábado. E o presidente da Ucrânia, Zelensky, confirmou que os assassinos deveriam parar o quanto antes. E aí, em vez de adicionar novas negociações e implementação de cessar-fogo, então eles buscam um novo acordo ao invés de um cessar-fogo, que é justamente ali o que o Putin busca também, porque ele pode continuar avançando com as tropas em meio às negociações aí de uma possível paz lá na guerra da Ucrânia. E aí as sanções secundárias que o Trump ameaçou colocar sobre a Rússia, que penalizavam ali a compra de petróleo e gás russo, já recuou 2 vezes, e aí não é suficiente para parar o esforço de guerra de Putin ainda nesse ano. Mas essas ameaças aí já exerceram pressão visível sobre o Putin, que inclusive ali na forma de ligações de alguns chefes de estados, como a Índia e a China, que são um dos principais parceiros, e aí pode ter ajudado, com relação a essa conversa que foi feita no Alasca ali com o Trump, onde foi recebida ali de forma extremamente cordial ali pelo Trump, Isso foi bastante positivo também. E aí o Putin não quer manter um esforço de guerra prolongado sob pressão econômica dos seus 2 principais compradores de energia, no caso aí a China e a Índia. E na prática, que são os patrocinadores aí da Rússia. E aí também precisam aí suportar o impacto das tarifas dos Estados Unidos. Por isso, tem pressa ali no campo de batalha, mas age com lentidão ali na mesa de negociações. E aí, para alguns analistas, as próximas semanas serão o lento avanço que Putin deseja. Primeiro, tensão entre Trump e Zelensky, depois pressão europeia sobre o Trump para aliviar a tensão e, por fim, adiamentos técnicos e constrangedores sobre uma reunião trilateral entre Trump, Putin e Zelensky. E aí o Putin só precisa alegar conflito de agenda ou local por uma semana para ganhar ainda mais tempo, que é o que ele busca aí com relação ao conflito com a Ucrânia. Então, uma reunião trilateral, se acontecer, corre o risco aí de repetir o ciclo, Putin faz exigências ali que não são tão fáceis de se alcançar, e aí a Ucrânia não pode aceitar, e o Trump pressiona Zelensky a aceitá-las, e aí os líderes europeus pressionam o Trump e lembram que a segurança da Ucrânia também é a segurança deles, e o ciclo recomeça. Foi muito que a gente viu lá em fevereiro. E aí o que o Putin precisa é justamente tempo, é isso que ele precisa para conquistar, e é o que parece que ele está indo em busca. E aí tivemos também o encontro do Zelensky com o Trump, e aí o encontro terminou ali com avaliações otimistas dos europeus ali, e algum avanço rumo à reunião entre Zelensky e Putin, que é justamente o que alguns analistas colocaram sobre a conversa ali do Trump com o Putin. E aí a reunião pode ser ali em Budapeste, na Hungria, como possível local ali para essa reunião trilateral. Mas a questão sobre até que ponto o Trump pode ser confiável remete ao histórico de posições mutáveis e sentidos voláteis aí do presidente americano em relação à Ucrânia e a outras crises diplomáticas também em negociações de alto risco. É uma aposta alta para Zelensky, que já enfrenta ali uma guerra há mais de 3 anos e meio, e aí o encontro entre Trump e Zelensky ficou ali em 5 pontos centrais. A primeira, em uma unidade com divergências pontuais, e aí os líderes mostraram alinhamento em torno da necessidade de abrir negociações diretas entre Ucrânia e Rússia, entre o Zelensky e o Putin, ainda que persistam aí várias diferenças
nas negociações, né? E aí o chanceler alemão defendeu ali um cessar-fogo, enquanto, né, o presidente francês questionou se Putin realmente busca a paz. E aí tem garantias de segurança para a Ucrânia, que o Trump falou ali em proteção muito boa para Kiev, mas sem detalhar ali o formato. E os europeus pediram garantias equivalentes ao artigo 5º da OTAN, que prevê ali defesa coletiva em caso de ataques. Zelensky respondeu que deseja tudo em termos de segurança. E após as reuniões, o presidente ucraniano disse também que as garantias de segurança serão formalizadas dentro de uma semana ou 10 dias. E aí o contato direto com o Putin, ou seja, durante as reuniões ali, o Trump telefonou ao presidente russo e relatou a conversa a Zelensky e aos líderes europeus. E o Trump descreveu a ligação como parte ali de um esforço para viabilizar esse encontro trilateral, né, entre Trump, Zelensky e Putin. E aí essa possível reunião, Trump disse aí que começou a organizar um encontro entre o ucraniano e o líder russo, com a ideia de também participar de uma reunião trilateral, enquanto o Macron, né, o presidente francês, defendeu ali um encontro quadriparte, com a participação de outros demais europeus. Moscou confirmou ali a conversa com Trump, mas sinalizou que ainda há divergências. E aí o Putin até agora evita reconhecer Zelensky como seu par legítimo. E aí, por fim, né, das 5 exigências ali, teremos a compra bilionária de armas. E aí que o Zelensky anunciou interesse em adquirir ali 90 bilhões de dólares em armamentos dos Estados Unidos, com destaque ali para sistemas de defesa aérea, que é o Patriot, né? O plano inclui também a venda de drones ucranianos para o Washington. Um acordo formal ainda não foi estruturado, né, e ainda precisa ser assinado aí por ambas as partes. Mas aí, o que você acha disso tudo? A gente está mais próximo agora de um acordo de paz, de um acordo de finalmente chegamos ao momento mais decisivo, né, com relação a esse conflito na Ucrânia, ou você acredita que o Putin está fazendo o jogo que a gente comentou no início aqui do vídeo, de desgastar até o último furo, né, e tentar ali novamente ganhar tempo para continuar ali com as ofensivas dentro da Ucrânia? Comenta aí que eu quero saber sua opinião sobre esse conflito. Se a gente está mais próximo do fim, se a gente está mais próximo ali de o Putin ganhar tempo. E no Brasil, ontem a gente teve a decisão do Dino, que deixou os bancos ali numa situação inédita, complexa e insolúvel, com a bolsa caindo mais de 2% e o dólar com uma forte alta. E o Flávio Dino decidiu na segunda-feira que as decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou por meio de mecanismos de cooperação internacional. E aí esse despacho ele integra um processo relacionado aos rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho, mas abre brechas ali, principalmente para o Alexandre de Moraes, recorra ali ao próprio STF com relação aos efeitos da Lei Magnitsky. E aí, com relação à Lei Magnitsky, né, ela prevê proibição ali da entrada nos Estados Unidos e confisco de bens, além de proibir ali a prestação de serviço ao sancionado em caráter extraterritorial. E aí isso significa que, fora do território americano, uma empresa que possua ativos nos Estados Unidos não pode prestar serviços ao alvo aí da norma, ao alvo da lei. E aí tem o potencial de atingir serviços bancários do ministro, como conta corrente, cartão de crédito, pois os bancos aí que operam no Brasil realizam operações em dólar também. E aí, enfim, né, o meio de pagamento, né, a bandeira do cartão também é dolarizada, que são Mastercard, Visa, etc., né? Então, embora prevista na lei ali, a restrição de serviços bancários não é imediata e ocorre aí de forma gradual. Uma opção aí seria, né, o ministro recorrer às cooperativas, mas ao que parece, as cooperativas aqui do Brasil, né, que não prestam serviço fora do Brasil, mas ao que parece não é a intenção aí do ministro. E aí, embora a legislação brasileira já exija que decisões estrangeiras sejam acolhidas por um trâmite específico, a decisão aí do Flávio Dino torna incertos os próximos passos da aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E aí fazendo com que a Bolsa ontem fechasse em uma queda de mais de 2%, puxada principalmente pela queda dos bancos, por essa nova incerteza aí colocada no mercado. E aí com destaque ao Banco do Brasil, que é um dos maiores aí expostos, né, a essas questões aí a servidores públicos, que possam ser ali atingidos pela Lei Magnitsky, principalmente ali os ministros do STF, que caiu mais de 6% aí na sessão de ontem, e o dólar fechando aí numa alta de 1,22% a 5,50. E aí, caso isso se mantenha, o que a gente pode ter com o dólar mais alto, consequentemente, é uma inflação persistente, porque o dólar aí está extremamente ligado ao nosso setor produtivo, né, e também pode ser aí que os bancos
ficam perdidos, né, até achar ali o caminho certo, né, o caminho mais tranquilo a se seguir com relação a todo esse imbróglio burocrático aí com relação à Lei Magnitsky. Mas quero saber sua opinião aí, o que você acha disso tudo. A gente vai passar por mais uma instabilidade política aqui no país, comenta aí. Mas se você quer entender como é que monta uma carteira à prova de toda essa crise, clica aqui no primeiro link da descrição que eu vou te mostrar em 3 passos como a gente monta essa carteira. Então, no vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui. Já se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!